da ADTL ali em Poçadas, e Jesus salvou 5 almas. Dá para dar glória a Jesus? Quem dá glória a Jesus? 5 almas na Argentina, no trabalho missionário, é um milagre, igreja. Amém? Então continue orando. 3 almas ontem ali no bairro Carioca, que Deus continue abençoando esse trabalho. Paz, Senhor, igreja. Amém. Amado Deus, em nome de Jesus, neste momento, colocamos na Tua presença, pedindo que o céu se abra mais uma vez. Pai amado, que o Senhor use o Teu Filho, Pai, ministrando a palavra, de maneira grandiosa, Deus, que os corações venham receber, o Pai, como terra boa, e assim produzir, ó Deus, para a glória do Teu nome. Abençoa o Teu Filho, direciona nas palavras, conforme o Teu querer, que o Espírito Santo do Senhor o usa e nos abençoa, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Hoje nós estamos escalados para pregar aos pequenos, aos filhos, mas aprove Deus pregar para os grandãos hoje, né? Queremos agradecer ao nosso amado pastor, na pessoa da sua esposa, a pastora Paola Prado, pelo convite, pelo honroso convite de estarmos aqui nesta noite, sendo um instrumento de Deus. Meus amados, gostaria de ler um texto com vocês, que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 10, o verso 46 em diante, para darmos início à exposição da palavra de Deus. Eu vou estar lendo uma versão que ela é traduzida do grego para o inglês. Então, talvez um pouco diferente da versão de vocês em alguns fatos. Eles chegaram a Jericó. Quando Jesus e os talmidins, que é discípulo, com a grande multidão estava saindo da cidade, um pedinte cego, Bartimai, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para ficar quieto, mas ele gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Coragem, levanta-se, ele o está chamando. Lançando a sua manta para o lado, ele se pôs em pé com um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, faça-me ver outra vez. E Jesus disse: Vá, sua confiança o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Amém, meus amados? Podeis assentar, por favor? O Evangelho, ele vem do grego evangelion, que significa boas novas. Essa palavra era uma notícia que era trazida do campo de batalha. Quando havia uma guerra entre dois povos, o vencedor mandava o evangelho para a sua cidade, que eram as boas notícias, que a guerra foi vencida, que o inimigo foi conquistado. Então, quando se trata de evangelho, significa as boas notícias da salvação. O inimigo foi vencido. Jesus triunfou na cruz do Calvário. E nós hoje estamos salvos.
ele não é uma biografia, mas são fragmentos, são retratos da história do ministério de Jesus, executando o plano da salvação. 3 evangelhos são praticamente idênticos, chamados sinóticos, porque são parecidos. E porque esses 3 evangelhos parecidos não é só um, é que quando foi escrito, cada um dos escritores estavam escrevendo para uma comunidade diferente. Marcos escreve para os romanos, Mateus escreve para os judeus, e Lucas escreve para um grego, uma pessoa. Não foi escrito para uma comunidade, mas para alguém que havia se convertido e queria saber sobre a história, o relato de Jesus e o início da igreja, como se deu essas coisas. E no texto ora lido, nós encontramos no Evangelho de Marcos um dos milagres de Jesus. Um homem cego, filho de Timeu, que se esforça em busca de uma cura e é alcançado por esse milagre de Jesus. E esse milagre trouxe algo maravilhoso em sua vida, que ele agora seguia a Cristo. Se nós fôssemos dar um tema para essa mensagem, seria o caminho, à beira do caminho não é o teu lugar. Porque todos nós estamos em uma jornada de fé. Aceitamos a Cristo e estamos caminhando para as mansões eternas. Esse é o nosso alvo, é a nossa esperança, é o que nos motiva. Ser fiel a Deus no caminho para sermos arrebatados. Ou se perecemos, morremos, sejamos ressuscitados em um corpo glorioso quando o Senhor vier buscar a sua igreja. E dentro do texto ora lido, nessa tarde, eu estudando, na verdade eu queria pregar sobre a realidade do inferno, foi o texto da lição desta manhã, né? E eu achei interessante, impactante, haja vista que não foi transmitido, eu acho que seria algo que traria o quê? Um despertamento maior na vida dos irmãos. Mas orando, Deus me levou a esse texto, e eu fiz algumas anotações relacionado a essa passagem ora lida aqui. Primeiro fato que nós encontramos nesse texto. Todos nós temos limitações, temos debilidades. E isso nos leva, meus irmãos, a pararmos no caminho. O propósito de Deus para nossas vidas é que todos nós continuamos no caminho seguindo a Cristo. Mas, infelizmente, por causa das nossas falhas, nas nossas limitações, alguns param, deixam de seguir a Cristo, deixam de estar buscando a Deus. No fato que levou esse moço a estar à margem do caminho, não estar no caminho, foi uma debilidade física. Mas alguns outros têm parado por causa de uma debilidade emocional, uma decepção, algo que não consegue perdoar, uma culpa que é colocada sobre si e leva a parar. Mas, infelizmente, outros têm parado por causa de uma cegueira espiritual. Deixaram de olhar para Jesus. Deixaram de observar o caminho da cruz. Porque o caminho da cruz é um caminho de rosas, mas também é um caminho de espinhos. E algumas vezes nós passamos pelo jardim. E no jardim é o perfume delicioso da presença de Deus em nossas vidas. Só que há os espinhos pelo caminho que nos fere. E nós temos que ser, meus irmãos, esclarecido, porque nós vamos ter aflição diante da nossa caminhada. Então nós não podemos deixar que as limitações que nós encontramos ou compartilhamos com outras pessoas atrapalhem a nossa caminhada.
Então esse moço aqui estava à margem do caminho por causa de uma debilidade. Eu quero te dizer, não pare a caminhada. Não deixe o caminho por causa de uma limitação ou por causa de uma decepção. Porque o Senhor, Ele sempre vai te ajudar pelo caminho. Não sei o que levou a essa enfermidade. O fato é que ele fica cego. Não sei se foi um acidente, foi uma enfermidade, ou uma doença, ou algo que ele contraiu diante da sua caminhada. Mas que levou ele agora a ficar à margem do caminho. E nós não podemos perder as oportunidades oferecidas. Esse texto ora lido foi a última vez que Jesus passa em Jericó. Depois disso, Jesus foi até Jerusalém, ali ele seria crucificado. Então as oportunidades são únicas em nossas vidas. O hoje, o amanhã, você não viverá mais ele. Você não passará mais por ele. Então nós temos que aproveitar cada oportunidade que nós temos na nossa vida e fazer o melhor para Deus e o melhor para o nosso próximo. Aproveite as oportunidades, ame mais, perdoe mais, seja mais amigo, mais companheiro, porque o amanhã já não nos pertence, mas esse momento pertence a mim, pertence a você, pertence a nós, porque Deus nos deu. E esse moço teve essa oportunidade. Jesus passava pelo aquele caminho. E nós precisamos conhecer a Jesus. Quando está passando a multidão, alguém vai dizer para ele, olha, é Jesus de Nazaré. As pessoas acham que teologia é algo terrível. Mas teologia, teologia é estudo. Teologia é o estudo de Deus. Quem conhece mais a Deus erra menos. Quem conhece mais a Deus tem mais chance de acertar. Porque quem é Jesus? Para os espíritas, Jesus é um médio espírita. Para os judeus, Jesus é apenas um profeta. Para os testemunhas de Jeová, Jesus, ele é apenas um ser criado, não é todo poderoso. Para os mormons, Jesus Cristo é um bígamo. Então há vários Jesus em muitos lugares, mas nós precisamos conhecer o Jesus da Bíblia. O Jesus que salva, o Jesus que liberta, o Jesus que perdoa. Jesus fez essa pergunta para os discípulos. O que as pessoas acham de mim? Aí eles falaram, um dos profetas, Elias. E foi indo. Mas Jesus pergunta, e vocês? O que diz que eu sou? E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós precisamos conhecer mais a Jesus. Quem é Jesus? E esse moço sabia quem era Jesus. Alguém disse para ele, olha, ele é filho de Maria e de José. Ele é lá de Nazaré. Ele disse, não, vocês estão equivocados. Esse é o filho de Davi. Filho de Davi dava o impacto do ungido, o Messias. Aquele que veio para salvar, aquele que veio para restaurar, aquele que veio para juntar o seu povo. Ele tinha essa convicção. Então quem tem convicção naquilo que Deus é, não deixa se abater pelas dificuldades da vida. Porque sabe que Deus está com ele. Deus jamais o abandonará. Deus é nosso fiel amigo de jornada, o nosso companheiro de caminhada. Ainda que os homens nos decepcionam, Deus jamais irá nos decepcionar, porque Ele sempre será fiel e permanecerá fiel para com as nossas vidas. Ele sabia quem era Jesus. E ele reconhece. E quando ele reconhece quem é Jesus, meus irmãos, ele vai
começaram a clamar. O caminho para Deus é o caminho da humilhação. Mas o que é humilhação? É o reconhecimento de que nós somos totalmente dependentes do Senhor. É o reconhecer que nós nada somos, mas Ele é tudo aquilo que nós precisamos em nossa vida. Isso é humilhação, isso é humildade. Ele reconhece que ele é um miserável. Assim antes, como era eu e você, nós éramos um miserável, pobre e nu, mas nós somos encontrados, fomos perdoados, fomos restaurados e fomos colocados numa nova posição. Agora de filhos de Deus. Ele aproveita a oportunidade. E ele mostra a sua debilidade, começa a clamar. Tem misericórdia de mim. Misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Dentro da tradição judaica, há uma fábula dizendo que o anjo do juízo de Deus, ele tem duas asas, da justiça. Mas o anjo da misericórdia só tem uma asa só. Porque Deus sempre retarda, é misericordioso para que a pessoa venha se arrepender. Mas quando não se arrepende, aí não tem jeito. Morreu, o juízo vem. E ele entende essa verdade, a sua debilidade de que precisa de Jesus. Ele vê uma oportunidade dele voltar ao caminho. Ele reconhece que a margem não é o seu lugar, mas em Cristo está o quê? A sua restauração. Ele está crendo nessa verdade. Infelizmente, meus irmãos, na nossa caminhada, nós não podemos perder a persistência e a perseverança. Porque, infelizmente, não é todos que querem aplaudir o seu sucesso. Não é todos que querem se agradar de aquilo que Deus pode fazer nas suas vidas. Não é todos que querem te aplaudir. Não é todos que querem alegrar com você. Porque quando ele começa a clamar, nós vamos ver que tem um obstáculo. E quem é o obstáculo? É a própria multidão. É os próprios discípulos que estão com Jesus, que querem calar o moço. Mas eu quero te dizer, não pare de clamar, não pare de buscar, não persista no caminho para que você alcance as promessas, alcance as bênçãos. Porque nós não estamos sozinhos. Aquele moço precisava de um milagre, precisava de um encontro com o Senhor, mas a multidão tentava o impedir. Infelizmente, meus irmãos, os homens fazem acepção de pessoas. Os homens julgam pela aparência. Talvez pode até te medir por aquilo que você tem. Aquele moço, por ser um mendigo, por ser alguém que está à margem da sociedade, nós vamos ver que há um impedimento dele chegar. Mas eu louvo a Deus porque Deus não despreza ninguém e Deus não faz acepção de pessoas. Ele está clamando e a multidão está impedindo, mas Jesus para e manda chamá-lo. Porque tem algumas pessoas que se importam apenas com a multidão. Mas Jesus não está preocupado com multidão. Jesus está preocupado individualmente com cada um de nós. Jesus se preocupa com você. Ele é o bom pastor. Ele é aquele que protege, é aquele que cuida. É aquele que zela por aquilo que é seu.
E nós somos ovelha do seu pasto. E se nós somos ovelha de Jesus, Ele é o nosso pastor, e nós vamos andar em águas tranquilas, em campos verdejantes. É possível que nós andamos pelo vale, como disse o salmista, ainda que eu ande pelo vale, mas mesmo assim ele diz, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Porque a nossa vida é vida de fase, meus irmãos. É como a natureza tem a sua fase. Ao inverno, frio. Ao verão, o sol brilhante. Mas de repente vem a primavera, as estações das flores, bonito. Mas aí vem um tempo seco, que é o outono. O tempo do vento. Parece que tudo vai terminar. Mas de repente Deus muda a fase da sua vida. Assim acontece com nós, na nossa caminhada. Esse moço está numa trajetória, numa fase difícil. Perdeu a visão e agora foi marginalizado. Mas alguém se lembrou dele. Alguém ouviu o seu clamor. Alguém se preocupou em parar diante da multidão e disse, olha, manda ele vir até mim. Jesus deseja que nós nos aproximemos dele. Talvez a circunstância pode nos impedir, pessoas podem nos impedir, mas Ele sempre vai estar aguardando de braços abertos a comunhão conosco. Ele manda chamar o moço. E quando manda chamar o moço, meus irmãos, nós vamos ver, essa passagem ela é maravilhosa. Nós vamos ver que o moço, ele vai jogar a manta do lado, verso 50. E vai dar um salto e se colocar em pé. Geralmente o cego precisa de ajuda para se locomover, para ele se movimentar, mas ele está crendo em um milagre. Ele está crendo em uma providência na vida dele. Quando Jesus manda jogar, interessante que vai acontecer algo. O Império Romano, ele era bem organizado. Até mesmo nessa questão das pessoas que estavam à margem da sociedade. Naquela época não havia uma assistência social, não havia previdência, não havia SUS. As pessoas eram criminalizadas, eram marginalizadas. E esse moço não tinha ninguém por ele. Nós não vamos entrar aqui no detalhe histórico, quem era o seu pai, né? Porque essa questão Bartimai, no original tem um hífen na frente. Então alguns vão dizer que é nome, mas o que dá a entender que é uma indicação de quem ele era filho. Porque filho de Timeu não vai encontrar em alguns manuscritos antigos no grego. Então Bar tem um hífen, aí Timai. Bar significa filho, e Timai significa honrado. Então ele era filho de um homem honrado, mas algo levou ele a ficar à margem do caminho. E ele, devido à sua debilidade, o Império Romano, ele dava para os pedintes, para os mendigos, uma capa, que estava escrito atrás em latim. Este homem, ele é um miserável. Ele é um mendigo e ele vive disso. Era dada aquela capa para aquele homem. A capa significava a sua identidade. A capa também significava a sua humilhação. E significava a sua proteção. Porque ele se protegia do frio e ele arrecadava ali alimentos e até mesmo recursos naquela época para a sua sobrevivência. Então essa era a identificação da capa. Mas nós vamos ver que ele não está preocupado agora mais com a velha vida.
Ele não está preocupado mais com a identidade antiga. Porque ele está crendo que ele vai receber uma nova. Ele está crendo que a sua situação vai mudar. Ele está crendo que ele vai sair da humilhação para a exaltação em Deus. Ele está crendo que ele vai sair da provisão do Império Romano para a provisão que vem de Deus. E ele vai largar a capa, significava que ele estava crendo em uma nova vida que Deus poderia dá-lo. E ele vai lançar aquela capa ao lado e vai dar um salto. Eu trouxe essa versão porque quando a gente estuda, a gente busca. Eu busco 3 versões no mínimo para estar lendo o texto ali, para procurar entender. E algumas palavras a gente tenta ir no dicionário grego para entender o que diz a palavra. E realmente ele dá um salto, ele dá um pulo. Na expectativa de que algo aconteça. E nesse pulo que ele dá, nessa expectativa que ele vai, nós vamos ver que quando ele vai até Jesus. Então o caminho de nós sermos restaurados, meus irmãos, é indo até Jesus. É caminhando até Jesus. Não existe outro meio do homem ter uma nova vida se não for através de Cristo. Não existe uma maneira da pessoa ser exaltada se ela não reconhecer que é um miserável pecador e que necessita de um grande Salvador, que é o Senhor Jesus. E quando ela vai de encontro com Jesus, ela foi persistente. Foi perseverante. E ela não perdeu a sua confiança, a sua fé. Quando fala, era Jesus de Nazaré, ele disse, não, esse é ungido. Esse é ungido de Deus. Esse pode mudar a minha vida. Esse pode mudar a minha história. E eu estou falando agora para alguém que está à margem do caminho. Jesus é o único que pode te ajudar. É o único que pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida, pode te colocar no caminho para que você saia vencendo os obstáculos da sua caminhada e venha glorificar a Deus através das suas atitudes. Ainda que os homens querem te impedir, ainda até que alguém que está ao seu lado quer te impedir, mas eu quero te dizer, Deus quer te abençoar, e operando Deus, ninguém vai impedir de você alcançar a sua bênção, as suas promessas. E para concluir, meus irmãos, nós vamos ver no último versículo 52, imediatamente, ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Deus é um Deus de milagres. E o milagre, ele sempre vai começar no nosso interior. Quando nos tornamos uma nova criatura, recebemos uma nova vida que vem de Deus, trazida pelo Espírito Santo, nós vamos andar no caminho. Nós vamos andar no caminho. Então Deus te chamou para estar no caminho. Não para estar à margem do caminho. E hoje Ele te chama. Não é diferente. Eu não sei qual foi a sua debilidade, aquilo que parou a sua motivação, mas Deus está te dizendo, eu paro para te receber e paro para te restaurar, se você quiser. Quando ele clamou, e Jesus ouviu, Jesus disse, olha, venha até mim. E Jesus disse, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus tem a saúde para a nossa alma. Tem a paz para o nosso espírito. E tem salvação eterna para cada um de nós.
É essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta tarde. E como o pastor Caetano já me autorizou, eu quero convidá-los a todos a estar em pé. Talvez você esteja que nem Bartimeu. É um filho de um Deus honrado. Mas algo te desmotivou no caminho. Mas o Senhor te chama novamente. Venha a mim. E hoje é dia aceitável para que você seja novamente restituído ao caminho e possa desfrutar da maravilhosa presença de Deus. Hoje é o dia aceitável para a sua vida. É o dia da tua restauração. É o dia do teu milagre. E eu quero perguntar, onde está alguém que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? As oportunidades são únicas. Talvez você não tenha outra. E hoje é o dia para que você venha fazer um pacto com Deus. Para que Ele venha ser o seu Senhor e o Salvador da sua vida. Porque sem Ele nós nada podemos e nós nada somos. Alguém que parou no caminho e quer retornar. Todos aqui já aceitaram a Jesus? Tem alguém que ainda não aceitou a Cristo aqui? Hoje é o dia aceitável. Jesus parou para ouvir aquele cego. E o pior cego é aquele que não quer enxergar o caminho da cruz. Na cruz nós encontramos o perdão. Encontramos a restauração. Encontramos a salvação para nossas vidas. Aleluia. Eu creio que Deus falou com alguém aqui nesta noite. Não tenha medo. Aquele cego venceu os obstáculos. Mas a multidão aqui é contrária àquela. A multidão aqui está orando por ti. Para que Deus venha te restaurar. Para que Deus venha te salvar. É isso que eu creio. Se tiver um sentimento contrário, que seja repreendido em nome do Senhor. Porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas a única maneira do homem encontrar a salvação é através de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. E como no texto fala de milagres, fala de cura, eu creio que Deus pode curar a sua vida aqui nesta noite. Eu não sei qual que é a sua enfermidade, qual que é a sua debilidade física. Não sei, mas a única coisa que eu sei é que nós servimos um Deus que é poderoso, um Deus que faz, um Deus que restaura e um Deus que renova. Se você quer receber uma oração aqui nesta noite, eu te convido. Quando o pastor me convidou nessa tarde, os irmãos sabem que eu estou há alguns meses com tosse e não para. E eu falei: Senhor, eu vou pregar lá filmado, Senhor. Se eu tossir, como vai fazer? Fiquei preocupado. Mas Deus falou: vai. Eu falei: Jesus, na escola dominical deu aquela... Vai. Glória a Deus. Estava ali, a tosse veio, eu falei: Jesus amado. Mas Jesus falou que não vai tossir, eu vou. Amém. E aqui estamos. Você que está enfermo aqui, se puder colocar a mão na sua enfermidade, ou se tiver alguém que você conhece, nós vamos orar neste momento. Senhor amado,
nós pregamos a tua palavra, Senhor, assim como tu, meu Pai, operou, meu Deus, confirmou a fé ali daquele cego, Senhor, restaurando a vida dele. Agora eu lhe peço no teu nome, ó Pai, e no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aonde há, meu Pai, um filho teu, neste momento clamando por uma cura, por um milagre, pela restauração de uma saúde, que ele seja tocado agora pelo teu Espírito Santo, e aonde a enfermidade haja saúde, e aonde haja moléstia, que seja repreendido e seja restaurado em nome de Jesus. Aqueles que nos acompanham, Deus, entra agora neste lar, entra nesta casa, quebra todo laço, toda obra maligna, venha desfazer, meu Pai, e venha abençoar agora em nome de Jesus. Senhor amado, no teu nome, ó Pai, nós declaramos a saúde para os teus filhos, declaramos a bênção para os teus servos. No teu nome nós oramos, ó Deus, pois somente em ti há a vitória e a restauração. É o que nós oramos, nós clamamos e pedimos em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, quero agradecer ao nosso pastor de ter o privilégio de estar pregando a santa palavra aqui nesta noite. Agora pode vir a tosse, né? Terminou? Amém. Glória a Jesus. Quantos nesta noite foram alcançados pela palavra? Deus abençoe, pastor José Torres, sua família, seu ministério, que Deus possa continuar te usando. Os irmãos da Semiceg, Deus abençoe por esse trabalho nesta noite, por esta participação tão gloriosa. Também quero agradecer a presença daqueles irmãos que nos visitaram. Sempre que puderem, estejam conosco. As portas da DTL estão sempre abertas para vocês. Eu vou ministrar a bênção apostólica, depois o grupo de louvor estará encerrando o nosso culto com uma canção. Levantemos nossas mãos, amados, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E todos dizem amém. Deus abençoe. Uma semana rica e abençoada para todos. Em tua presença, abundância de